Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa liturgia é muito provocativa para nós. Estamos celebrando esse tempo comum na igreja e que somos chamados por Deus a exatamente viver da maneira que o refrão do Salmo nos indica: "A todo que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus." Então aqui já tem um princípio importante de nós entendermos. Para nós experimentarmos a graça da salvação que vem de Deus, nós precisamos viver de uma maneira correta. Viver retamente, com retidão. E é interessante nós percebermos aquilo que tanto a primeira leitura do profeta Amós, que traz uma advertência muito dura para aquele povo, uma provocação, quanto o Evangelho. A partir dessa liturgia da palavra, nós tentarmos vislumbrar aquilo que Deus nos chama agora, hoje. O profeta Amós vai trazer a profecia dizendo: "Buscai o bem, só assim o Senhor dos exércitos vos assistirá. Como tendes afirmado, odiai o mal, amai o bem." Aqui está um princípio que indica: a assistência do Senhor vem sobre a vida daqueles que buscam o bem, daquelas que buscam o bem, que rejeitam o mal, que não aceitam nada que é mal, nada que está vinculado ao mal, nada que está em desacordo com o ensinamento de Jesus Cristo. A resposta de Deus vem para aqueles que optam por buscar o bem, por amar o bem e por não ter nenhuma parte com o mal. E o que o profeta está dizendo? Se a nossa escolha não for pelo bem, o nosso culto não será agradável ao Senhor. Nenhuma espécie de sacrifício ofertada a Deus o agradará, porque o nosso coração estará distante daquilo que é o princípio de todas as coisas, que é buscar o bem.
E aí ele vai dizer, olha que coisa dura que Deus diz pela boca do profeta Amós para aquele povo, mas também que diz a nós: aborreço, rejeito as vossas festas, e aqui são festas religiosas. Não me agradam as vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei as vossas oblações, e não farei caso dos vossos gordos animais de sacrifício. Livrai-me da balbúrdia dos vossos cantos. Nem os vossos cantos eu aceito se os vossos corações estão distantes da bondade, estão distantes do princípio da verdade, do princípio do amor a Deus, do seguimento de Deus. Eu não gosto dos vossos cantos, eu não quero ouvir a toada das vossas liras, dos seus instrumentos. E aí ele apresenta a conclusão: que a justiça seja abundante como a água e a vida honesta como torrente perene. Será que nós, como povo cristão, no ano de 2018, ao ouvirmos essa palavra dura do profeta Amós, direcionada ao povo lá de Israel, mas que se a igreja coloca é para ela ser atualizada para nós hoje, porque nós precisamos ser um povo que busca a bondade, que caminhe na verdade, que escolha a justiça. E ao olhar e ao escutar isso que se atualiza agora para nós, neste santo sacrifício, nessa missa, nós podemos olhar para a nossa vida e dizer: olha, eu tenho buscado caminhar na justiça, eu tenho buscado caminhar na bondade, eu tenho buscado caminhar na honestidade. Porque o nosso papel de cristãos nesse mundo, por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, é exatamente ser para o mundo luz e ser para o mundo sal, conservar os valores, conservar as virtudes, conservar a santidade de vida. É para isso que nós existimos, senão a nossa vida cristã será um fracasso. Nós seremos fracassados se nós não buscarmos terminantemente, com toda a decisão do nosso coração, uma vida santa, justa e honesta, em todos os sentidos. Porque é para isso que nós, como cristãos, existimos. Existimos para ser luz, existimos para ser sal. Se não for assim, nós somos derrotados naquilo que é o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza que ninguém daqueles que estão aqui, nenhum dos que estão aqui e dos que me ouvem de casa, de qualquer lugar desse planeta Terra, que agora me escuta, quer ser um derrotado no seu chamado cristão, no seu chamado feito pelo próprio Deus. Precisamos buscar o bem, a honestidade, a justiça. Veja bem, nós no Evangelho vimos lá uma legião que possuía aqueles dois homens que estavam naquela condição há muito tempo, vivendo numa condição de morte, porque quem mora no cemitério está vivendo em meio a quê? A uma condição de morte. Eram violentos, estavam isolados da sociedade, porque ninguém tinha coragem de passar naquele caminho, porque eles eram violentos, eles agrediam, deviam ter matado pessoas, machucado profundamente pessoas que passaram por aquele caminho. E nós precisamos entender que Lúcifer, o anjo da luz, que era muito próximo, o mais próximo de Deus, quando Deus revelou o mistério da salvação, quando Deus disse que os anjos deveriam servir a Jesus, que se encarnaria, feito homem, servir a humanidade, Lúcifer gritou lá do céu: eu não servirei, eu não adorarei. E junto com ele uma multidão de anjos, que hoje aqui, eles se transformaram em Satanás, o chefe, o Lúcifer Satanás, e os outros demônios. E hoje nós vemos esses dois homens que o Evangelho nos traz, possuídos por uma legião de demônios. Não era um só, eram muitos demônios que possuíam aqueles homens. E nós contemplamos algo, porque a decisão deles foi definitiva. Eles escolheram não servir, eles escolheram não adorar, eles escolheram o mal, eles escolheram as trevas.
E a escolha de um anjo é definitiva, exatamente por ele ser mais perfeito do que nós. Muitas vezes, talvez, você tenha escolhido as trevas, você tenha escolhido o mal, você tenha escolhido o erro, eu tenha escolhido o erro em muitos momentos, mas pelo arrependimento, pela confissão dos nossos pecados, nós podemos voltar à graça. Eles não voltaram. Foi definitiva a decisão que eles tomaram. Nós podemos voltar. Talvez você que me ouve, você que está aqui, esteja em alguma situação de erro e você sabe que você está errado, você sabe que você não está agradando a Deus, você sabe que não está vivendo o Evangelho, você sabe que não está vivendo os princípios. E hoje, diante dessa liturgia, onde Deus nos chama a optar pela bondade, onde Deus nos chama a optar pela honestidade e pela justiça, você decida voltar. E ao decidir-se por voltar, você experimenta de Deus a chance. Você pode voltar à graça e ao bom relacionamento com Jesus. É só você dizer: Jesus, eu preciso voltar. Você que precisa buscar o sacramento da confissão, o que você está esperando para dar para Deus de presente a sua vida e o seu coração e dizer: basta, eu não quero mais o pecado na minha vida? Porque você precisa, segundo o evangelho de hoje, segundo o texto de Amós, precisa viver uma vida honesta e justa para que as suas preces sejam ouvidas de verdade. Porque fora disso, isso é bíblico, é a palavra que está dizendo, eu não estou criando nada em cima da palavra. E a proposta do Senhor é que nós experimentemos na nossa vida uma profunda mudança, uma determinação, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Eu me determino e dentro dessa determinação eu vou escolher o bem, eu vou amar o bem, eu vou fazer o bem, porque esse é o caminho da vitória. Uma vida vitoriosa é aquela vida que escolheu fazer o bem. Às vezes você acha que uma vida vitoriosa é somente prosperidade financeira. Não se engane. Uma vida vitoriosa é uma vida que escolheu o bem. Escolheu estar do lado de Deus, mesmo que passe penúria, mesmo que tenha só o necessário. Mas se aquela pessoa escolheu o bem, ela é vitoriosa. Jesus é aquele que nos liberta. Veja bem, ele disse na sinagoga, lendo o profeta Isaías: o Senhor me ungiu para libertar os cativos da prisão. O que Jesus foi fazer nesse território? Nessa região pagã, aonde eles criavam porcos, era o trabalho deles. Jesus foi mostrar que ele é o vencedor por antecipação. Vocês perceberam o demônio dizendo para ele: o que você vai fazer aqui agora? Ainda não chegou o tempo. Mas ele se antecipa para mostrar que ele veio libertar, ele veio trazer a liberdade, ele veio transformar. Quem se aproxima de Jesus com um coração sincero, quem se aproxima de Jesus com um coração verdadeiro, é impossível permanecer da mesma forma. E Jesus se aproxima daqueles dois homens oprimidos pelo demônio, e Jesus liberta aqueles homens. Veja bem, Satanás, aqueles demônios reconhecem, mas eles não têm fé. Eles obedecem porque são criaturas, mas não têm fé. E é a fé que faz a grande obra de transformação na nossa vida. A fé nos muda por inteiro, pois se com sinceridade nós suplicarmos ao Senhor que nos dê fé, se nós buscarmos essa fé constantemente na nossa vida todos os dias, nós veremos a grande transformação que Jesus realizará em nós. Pergunta para quem está do seu lado: você quer experimentar essa graça? Peça fé para Deus. E você vai ver a força que virá sobre você, para você vencer o mal, vencer o pecado, vencer a sua fraqueza. Olha para quem está do seu lado: só em Jesus, na bondade,
na honestidade e na justiça que vem dele, é possível viver uma vida de vitória sobre essa terra. Dá um sorriso para esse irmão e diga: eu sei que Jesus quer que você seja um vencedor. Depende de você. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Vida nova, vida no Espírito, vida sobrenatural. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Porém, o mesmo versículo 10 vai dizer: o ladrão veio para matar, roubar e levar à perdição. O catecismo da igreja nos revela que esse é o grande trabalho do demônio: desviar-nos do projeto da salvação, incentivar-nos a escolher o mal, e a escolher mal as realidades da nossa vida, do nosso caminho. Isabel de Portugal, que nós celebramos hoje, foi traída pelo seu marido, humilhada, mas ela escolheu o bem. E qual foi a escolha dela? Perdoar. Acreditar, orar, investir, se consumir pela transformação do marido dela. Não desistir. Ela escolheu o caminho da justiça, dar ao outro aquilo que lhe é de direito. E qual era o direito do sem vergonha do marido dela? A salvação. Você riu do sem vergonha, né? Pensou em alguém? Era a salvação o mais importante. E depois o filho, ao ver a desonestidade do pai, pilantra que o pai era, o filho queria agredir, matar o pai. E Isabel convence o seu filho a amar o pai, a honrá-lo pelo quarto mandamento. Isso é justiça, isso escolheu bem. Talvez muitos aqui estejam pensando assim: ela era uma idiota. Não, ela era uma cristã, porque isso é cristianismo. Perdão diz de cristianismo, recomeço diz de cristianismo, chance diz de cristianismo, trabalho de salvação diz de cristianismo. Agora, uma vida mundana, escrava de Satanás, é aquela vida que não perdoa, que não quer a salvação do outro e que só quer o mal. De que lado nós vamos querer estar? Do de Cristo ou do sem vergonha desse safado, desse diabo, desse mundo? Estou xingando ele mesmo. Porque ele tem seduzido a muitos de nós a escolher o mal, a permanecer no mal, a cultivar no nosso coração o ódio, a raiva, a mágoa, e esquecemos que o nosso inimigo não é ninguém que dorme do nosso lado, não é ninguém que trabalha conosco, não é ninguém que conosco serve na igreja. O nosso inimigo é Satanás, e só com Jesus nós podemos derrotá-lo. Só com Jesus nós podemos derrotá-lo. Escolhendo o bem. O bem confunde Satanás. Quando alguém que foi traído, quando alguém que foi muitas vezes envergonhado, de alguma maneira sofreu alguma injúria, alguma calúnia, decide perdoar, Satanás é pisoteado pelos pés de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Porque nós escolhemos o lado de Jesus Cristo, o lado do bem. E quem escolhe o lado do bem, escolhe a vitória. Quem fica do outro lado, escolhe fazer um caminho de derrota. É fácil? Não. Jesus foi lá para libertar. Jesus está indo até você para te libertar. Mas você percebeu que escândalo essa liturgia, esse evangelho nos traz? Depois que aqueles porcos se precipitaram no abismo, toda a cidade veio dizer para Jesus: nós não te queremos aqui, você está atrapalhando a nossa vida. Jesus foi para libertá-los e eles não aceitaram. Jesus está vindo hoje para te libertar, você vai querer ou não? Jesus está vindo libertar você que está aí em casa, você vai querer ou não? Ou você vai ser igualzinho esse povo dessa cidade? Sai daqui, você está atrapalhando o nosso comércio. Você está colocando em risco o faturamento da nossa empresa porcal.
Porque é assim, quando Jesus entra na nossa vida, a gente sai da desonestidade. Não estou dizendo que eles eram desonestos na criação dos porcos, não. Mas Jesus muda, ele confronta aquilo que está errado. Se Jesus entra na vida de um adúltero, ele tem que deixar o adultério. Porque senão ele é um mentiroso. Aquilo que ele vai, talvez no domingo, o adúltero que vai no domingo na missa, não serve para nada. É isso que está dizendo aqui a primeira leitura. Porque não serve para nada, porque é só externo. O coração está dividido, o coração está no pecado, o coração está no mal. Aquele que vive uma vida promíscua, que vive contra os mandamentos, vai vivendo aquilo que os mandamentos não dizem. Vai oferecer um sacrifício. O profeta Amós está dizendo, não está de acordo aquilo que é externo com o que é interno. Precisa estar de acordo da minha oferta, a minha expressão externa de fé tem que estar de acordo com o meu coração. Senão vai ficar um monte de gente frustrada espiritualmente mesmo, porque não experimentam da graça de Deus, porque não há espaço para Deus fazer no coração que escolheu o mal, que escolheu o erro, que escolheu o pecado, que escolheu a mentira, que escolheu mesmo sabendo que está errado. Não, mas eu mereço ser feliz, né? Eu mereço os prazeres desse mundo, eu mereço experimentar tudo que esse mundo oferece. E é um frustrado, um vazio, exatamente porque a sua oferta externa não diz do seu coração, e Deus não vai fazer, porque senão ele se contradiz na sua palavra. Agora, quando aquele que estava desviado resolve buscar, entregar a sua vida, por mais difícil, porque é assim, né, gente? Não sei se você já viveu isso. Quanto mais a gente entrega a vida, tem gente que usa aquele termo assim, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Claro, né? O diabo não quer perder. A luta dele é para nos desviar do caminho. Mas a graça de Deus, que você não consegue ver, é mais que abundante na sua vida. Escolha o lado de Jesus. Não seja de mente torpe, coração torpe, como aquele povo de Gerasa, os gerazenos, os gadarenos, que pediram para Jesus sair porque ele estava incomodando a vidinha deles. Jesus incomoda porque o incômodo que Jesus faz no nosso coração é para o nosso benefício, é para o céu, é para a salvação, é para a vida eterna. O povo daquela cidade viu uma grande obra realizada por Jesus, mas a presença de Jesus naquele território interferia. Se eu e você acolhermos Jesus, se nós chamarmos Ele para entrar, para permanecer na nossa vida, nós vamos tocar numa grande transformação. Nós experimentaremos a graça, o poder, a alegria, a vitória. Tudo que está errado vai ter que ser corrigido. Nós vamos passar a buscar o bem, vamos odiar o mal, vamos estabelecer a justiça no julgamento. Vamos fazer com que a justiça seja abundante como a água, a vida honesta como a torrente perene. É da graça de aceitar Jesus Cristo como Senhor e deixá-lo ser Senhor da nossa vida, que nós vamos experimentar toda essa obra. É para isso que nós somos cristãos, e o chamado de Deus é para que nós vivamos a nossa vida em alto nível. Vamos deixar de fazer com que a nossa vida seja nivelada lá no rodapé. Não, Deus nos chama para o alto, para as coisas do alto, para uma vida lá no alto da vida espiritual, da decisão pela santidade. E aqui, decisão por santidade, o padre está falando coisas concretas, não por moralismo, mas por necessidade que nós temos de conversão. Veja bem, olha para as ideologias materialistas que estão em destaque no mundo hoje. Veja o que propõe o viés marxista. Que é querer e fazer só a vontade, e não aquilo que é a verdade. E quando Deus fala de justiça, justiça é dar a cada um o que é seu. O homem justo dá a cada um o que é seu quando cumpre fielmente
as suas obrigações profissionais. Você tem cumprido fielmente as suas obrigações profissionais? É justo aquele que cumpre fielmente as suas obrigações familiares, as suas obrigações sociais e religiosas. A palavra obrigação parece que fica muito pesada, mas o compromisso que nós precisamos ter, a vida justa passa por essa realidade. E nós precisamos entender que essas ideologias materialistas, falta o conceito de homem e de natureza humana, baseado na razão. E aí incorre-se na grande injustiça que nós temos visto. O materialismo, gente, que o nosso mundo, especialmente o século 21, está imerso. Dentro dele a ideologia marxista. Você pode colocar a ideologia de gênero. Você pode colocar toda essa ideologia de morte. Porque eles querem libertar o homem da sua natureza. Porque pensam que o homem é só vontade, só prazer, só realização. E o homem não é isso. Imagina, uma mulher chamada Elizabeth Badinter. Ela era esposa de um ministro na França. Sabe qual foi a proposta que ela fez de tecnologia? Para você entender o pensamento materialista, tá? Ela propôs libertar as mulheres da feminilidade. E o que isso indica na cabeça dessa doida? Arrumar uma tecnologia que gere durante 9 meses a criança numa incubadora para que a mulher não faça a experiência de mãe, porque ela não tem que se render à feminilidade própria de ser mãe. Sabe qual era a proposta dessa doida? Libertar o homem da masculinidade, desenvolver uma tecnologia que o homem engravidasse e pudesse ter o bebê com 9 meses numa cesariana. Vocês estão rindo? Isso está aí no pensamento dos ideólogos. O que é a ideologia de gênero, senão isso aqui? Eu ir contra a natureza humana. Isso é materialismo. Nós, quando se questiona a inalterabilidade da natureza humana, os direitos do homem deixam de existir. Os direitos dos homens são sacrossantos, porque estão inscritos na nossa natureza. E deixa eu dizer, transcende os tribunais, transcende a Organização das Nações Unidas, transcende a ideia de direitos humanos que se tem hoje, porque é inalterável. Você está me entendendo? Não é o homem que decide. E quando nós vemos os ataques ao inviolável direito à vida se multiplicando, veja bem, a Argentina celebrou a aprovação do aborto na Câmara como se eles tivessem ganhado a Copa. Bem feito, foram antes. Celebraram, meus irmãos, uma lei que vai matar inocentes que não têm direito de escolher se vão viver ou não. Celebraram a morte. E aqui eu não estou contra os meus irmãos argentinos. Quem celebrou, coitados, é porque eles não conhecem a verdade. E a missão nossa é apresentar a verdade para eles. Na Irlanda a mesma coisa. O povo gritando, chorando, festejando. Porque enfiaram na cabeça que a vida, que a realidade humana, que os direitos humanos não estão vinculados à realidade da inalterabilidade, da inviolabilidade, da realidade do homem, da existência, da natureza humana que é inalterável. As vítimas do aborto, da eutanásia, têm pagado o preço amargo de uma nova forma de totalitarismo. O totalitarismo democrático, que é a ideologia que tem governado o Ocidente. Um totalitarismo democrático, onde o homem tem se colocado no lugar de Deus, dizendo que está decidindo por leis mais justas. Falar de justiça, por que eu estou dizendo isso? Porque o profeta Amós está dando essa brecha. Falar de justiça é falar de direitos fundamentais da pessoa, que não derivam de convenções.
não derivam de convenções, mas dos princípios imutáveis da natureza humana. Esses direitos fundamentam-se na razão e não dependem de movimentos caprichosos da opinião pública. Então, um candidato a presidente da República do Brasil desse ano que diz que vai fazer plebiscito para decidir sobre o aborto, já era. Católico não deve votar. Candidato que se levanta dizendo que vai acabar com a moral cristã católica do Brasil, já era. Olha quem vai estar se propondo a ser nosso presidente, que é contra a vida. Diga não, seja católico, mostre que aquilo que exteriormente você faz no domingo de ir numa missa está de acordo com o seu coração, que está em acordo com o Deus da vida, e não aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ah, padre, mas e as propostas sociais? Propostas sociais em nome da morte de inocentes? É isso? Você vai pagar por esse preço? E saiba que o voto é a sua responsabilidade. É você, diante de Deus, que vai responder se você colocar alguém sentado na cadeira da presidência da República do Brasil que é a favor do aborto. É você que vai responder diante de Deus. Porque você elegeu. E se a lei for passar, se um candidato a deputado ao Senado é a favor do aborto, basta. Nós católicos temos que dizer basta. Se é corrupto, basta, chega de ser enganado. Vocês estão me entendendo? Sim. Não estou bravo não, estou tentando desentupir o ouvido de vocês. Porque a gente fica de partidarismo político. E o nosso partido tinha que ser o céu e as coisas do céu. Tinha que ser a defesa da vida. Tinha que ser a defesa dos direitos inalienáveis. A regra de ouro da ética é a razão primeiro, depois a vontade. A história recente mostra que as maiorias bem consolidadas são capazes de espezinhar os direitos dos homens. Os Estados Unidos legalizaram a escravatura de Washington a Lincoln. Hitler foi eleito pelo povo da Alemanha. Olha o que ele fez. Uma multidão incontável de intelectuais consideram o marxismo como a nova Bíblia. E o que eles defendem? Vai ver o que eles defendem. Pergunta se eles defendem a sua família. Se eles estão de acordo com você, pai, mãe, que os seus filhos, a educação dos seus filhos como devem ser. Justiça, diz hoje o profeta Amós, é estar com o meu coração de acordo com aquilo que eu estou fazendo exteriormente. Porque nenhum culto exterior que eu ofereço para Deus vai agradá-lo se o meu coração não diz daquilo que eu estou oferecendo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Com todo amor, caridade, com uns berrinhos gostosos. Porque, está lá na minha página no Facebook, Padre Roger Luiz, entra lá. O Senado está consultando o povo brasileiro sobre a aprovação do aborto. E está quase pare a páreo lá. Se eu não me engano, está apertado, 500 votos de diferença. Então eu estou convocando os católicos do Brasil a entrarem lá. Vai lá, se você tem dificuldade de entrar na página do Senado, vai lá e mostra que o seu coração está de acordo com o Deus que você diz que você serve. Porque o Deus que você serve é o Deus da vida e não da morte. Ou eu estou errado? Alguns estão em dúvida. Gente, o projeto Genoma comprovou que a primeira célula, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já está toda a potencialidade genética do ser humano até a sua morte. Como que ali não é uma vida? Se está toda, não vai mudar, não vai alterar, o sujeito vai completar 90 anos, aquilo que está na primeira célula vai estar até na última. Quando ele parar de respirar. Vamos deixar de ser manipulados por essa mídia nojenta, dá nojo, nojenta que nós temos aqui na nossa nação. Nós precisamos oferecer para Deus o sacrifício do nosso sim à verdade. O Papa Francisco diz, para deixar a vida tranquila, mata-se um inocente. O aborto é como nazismo de luvas brancas. Madre Teresa vai dizer, mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto.
Porque é uma guerra contra a criança. Um assassinato direto da criança inocente. Assassinato pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe pode matar até mesmo a sua própria criança, como nós podemos dizer para as outras pessoas que não matem uns aos outros? Já pensou? Se eu digo que uma mãe pode matar a sua própria criança, por que eu não posso dizer então que todo mundo tem direito a matar quem quiser? A gente acaba não pensando nas consequências daquilo que são as escolhas erradas, que essas ideologias que são enfiadas goela abaixo, trabalhadas. Veja quantas novelas falaram de aborto para manipular o povo brasileiro. Massa de manobra. Muita gente se entrega a essa realidade. Olha o que Madre Teresa vai dizer. Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Olha o que Madre Teresa ainda diz. Um país que aceita o aborto não está a ensinar aos seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Olha o que Madre Teresa ainda diz. A pior calamidade para a humanidade não é a guerra ou o terremoto, é viver sem Deus. Quando Deus não existe, se admite tudo, e a lei permite o aborto e a eutanásia. Não nos surpreenda se aqueles países que aprovam o aborto e a eutanásia são os grandes promotores da guerra. Porque começaram na guerra contra os inocentes. E depois não é difícil. Explodir uma bomba atômica, jogar gás para matar. Porque escolheram o mal. Para concluir, a quem você quer servir? O Deus da vida ou o Deus da morte? É muito simples. Se está escrito lá, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir, levar à perdição. Quando nós escolhemos a cultura de morte, nós estamos servindo a quem? A Deus ou ao diabo? Dorme com essa pergunta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Respira fundo. Eu quero escolher a vida. Eu quero escolher o Deus da vida. E aqui eu não fiz uma pregação condenando ninguém. Eu fiz uma pregação de alerta. Talvez alguém está assistindo, alguém está aqui que acabou cometendo esse erro por algum motivo, por ter sido incentivado por alguém, ou numa hora de desespero, você não calculou. Eu quero dizer, diante desse mosaico do Pai das Misericórdias, que Deus te acolhe com misericórdia. Você que acabou cometendo essa atrocidade por ignorância, por não saber. Mas nós precisamos escolher a vida a partir de agora. É tempo de voltar para Deus. Abraça o seu peito aí. Queira ser abraçado por Jesus. E diga agora: eu escolho a vida. Eu escolho a verdade. Eu escolho o bem. Eu escolho a justiça. Eu escolho a lei de Deus. E não as leis criadas por mentes doentias. Eu escolho a lei de Deus. Diga para Deus agora: entra, Deus da vida, no meu coração e expulsa toda a morte, assim como expulsastes aquela legião de demônios que dominavam aqueles dois homens. Faz agora no meu coração uma obra de libertação. Fala para Ele: entra agora, Deus da vida, e me dá a chance de viver uma vida nova. Entra agora, Deus da vida, no meu coração e me transforma por inteiro. Eu escolho a vida, eu escolho a verdade, eu escolho a salvação. Entra, Deus da vida, na minha mente. Entra, Deus da vida, no meu coração, nos meus sentimentos, na minha vontade. Entra, Deus da vida. Faz-me experimentar
a sua verdade. Faz-me experimentar aquilo que tu tens para mim. Eu preciso, Deus da vida, escolher o certo. Eu preciso ser cristão de verdade. Eu preciso escolher a bondade, a honestidade, a justiça. Deus da vida, e só a sua graça me faz escolher o certo. Eu queria que você agora erguesse os seus braços e pedisse a Jesus que expulse do Brasil essa legião de demônios de morte que querem gerar morte na nossa nação. Ergue os braços e peça: expulsa da nossa nação. Vai orando agora: expulsa da nossa nação essa legião que tem tentado gerar morte na nossa nação. Jesus, aqui está um povo brasileiro que não quer que o Senhor saia do nosso território. Nós não queremos, como aquele povo Gerazeno mandou o Senhor sair. Nós escolhemos o Senhor e nós pedimos: fica no Brasil, Deus da vida. Fica no Brasil, permanece na nossa nação. Visita cada estado. Visita, Senhor, aqueles que estão legislando. Não deixa, Senhor, que a morte prevaleça, mas faz com que a vida, que a nossa escolha pela vida, Senhor, seja verdadeira, autêntica. E por isso nós abençoamos a nossa nação. E por isso nós pedimos, Senhor, que o Brasil seja uma nação reconhecida por escolher a vida, por escolher o Deus da vida, por escolher o caminho da vida. Nós abençoamos a nossa nação nessa hora. Nós abençoamos a nossa nação nessa hora. Nós declaramos agora diante do Senhor que nós somos o povo que escolheu a vida. Segura agora na mão de quem está aí do seu lado. Levanta a mão dessa pessoa. Diga: Jesus. 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 Os gadarenos Os gadarenos pediram para o Senhor sair pediram para o Senhor do sair território deles. do território deles. Nós, povo brasileiro, Nós, povo brasileiro, estamos pedindo: fica no nosso território. Fica no nosso Fica no Brasil, Deus da vida. Fica no Brasil, Nós, Deus da como vida. povo brasileiro, Nós, como povo não brasileiro, aceitamos a morte. não aceitamos Renunciamos ao Deus da morte, a Renunciamos ao Satanás, Deus da morte, aos demônios, Satanás, porque nós escolhemos o Deus da vida. Nós Diga bem escolhemos forte, o Deus da levanta a mão do vida. seu irmão lá no alto e diga: Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor do E Brasil. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. E como povo brasileiro, como povo profeticamente, Profeticamente, com o meu profetismo, com o meu meu com a profetismo, minha decisão com a minha minha de decisão, escolher a vida, de de escolher a lutar vida, contra a cultura de morte, de lutar contra a cultura eu de estou morte. agora dizendo: Eu estou agora Deus da vida, Deus da vida, o Brasil te pertence. O Brasil te pertence. Deus da vida, Deus da o Brasil te pertence. O Brasil te pertence. Deus da vida, Deus da vida. o Brasil te pertence. O Brasil te pertence. Aleluia, 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 Pode aleluia. aplaudir. O Brasil pertence ao Deus da vida. Aplauda o irmão que escolhe a vida que está do seu lado. Pode aplaudir. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pode aplaudir milhares que agora estão escolhendo a vida em casa, que vão se manifestar, que não vão se calar. Nós escolhemos a vida. Bendito seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.